Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15. Eu estarei lendo a partir do versículo 33. Diz assim o texto sagrado. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós vamos entrar na semana chamada Santa, né? É uma semana complexa no meio religioso, que vai culminar com a Páscoa no domingo. Eu queria pensar em Jesus na cruz, eu queria pensar ele 3 dias antes de ressuscitar. Jesus, ele vai ter um julgamento muito injusto. O sinédrio e também os sacerdotes, eles que não se davam tão bem, se juntaram para julgá-lo e o fizeram da maneira errada, sem testemunhas coerentes. No período noturno, o Império Romano proibia julgamentos no período da noite. De uma maneira irregular, Jesus vai na presença de um sumo sacerdote, foi enviado para um outro sumo sacerdote, que era o sogro daquele primeiro. A situação muito difícil. Por fim, ele é levado à presença de Pilatos. Ainda de noite, no final da noite, inicia-se o julgamento. Pilatos o envia Herodes o manda de volta. Era uma situação inusitada. Mas pior do que o julgamento foi Jesus na cruz. Quando a gente pensa na sexta-feira chamada da Paixão, a gente não consegue entender tudo aquilo que aconteceu. É muito difícil a nossa mente aquilatar todas aquelas verdades, entendê-las bem. É muito difícil a gente imaginar o Deus conosco, carregando uma cruz e apanhando no trajeto, precisando inclusive ser ajudado. Alguém vai ser constrangido a carregar a cruz com o Senhor, junto com o Senhor. Veja bem, por fim ele é crucificado entre 2 ladrões. Entre 2 ladrões, porque era muito comum ladrões serem crucificados. Só os piores criminosos eram crucificados. E Jesus é crucificado entre 2 ladrões, porque os ladrões deveriam estar ali mesmo. Jesus não. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha consigo nenhum crime, mas ele vai para a cruz. Que momento difícil até de imaginar. Quando chega a Semana Santa, a gente tem que pensar nisso, não temos como ignorar aquele fato. Jesus naquela cruz. Os discípulos fugiram, com medo. Depois nós vemos ali, João se aproxima com a mãe de Jesus, mais algumas pessoas à cruz.
mas a grande maioria com muita dificuldade de se aproximar, porque a cena era difícil. Quem passava via Jesus na cruz. 6 horas ele ficou naquela cruz. Eu vou enfatizar durante a mensagem. Era tudo muito difícil, até mesmo de olhar para aquele momento, de pensar naquele momento, de imaginar aquele momento. Jesus na cruz era tudo que não tinha lógica, nem humana, nem celestial. Que ele era perfeito, ele não falhou, ele não errou, mas ele foi para a cruz e nós vamos falar sobre isso. Aqui, Marcos, ele fala nesse capítulo 15 do seu julgamento, e por fim chega na crucificação. E ele vai transmitir aqui, com inspiração de Deus, o Jesus na cruz, aquilo que Jesus sentiu, aquilo que as pessoas observavam, aquilo que Jesus fez, e aquilo que aconteceu em razão da sua crucificação, e até mesmo a reação do centurião, que comandava toda aquela guarda que ali estava, junto a Jesus. É algo realmente singular, e vale a pena a gente relembrar, especialmente quando estamos entrando na semana chamada Santa. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: a crucificação de Jesus Cristo. Alguém um dia disse: a cruz não era dele, a cruz era nossa. Os pecados não eram dele, os pecados eram nossos. O sofrimento não podia ser dele, o sofrimento teria que ser nosso. Ver Jesus naquela cruz, ou pensar em Jesus naquela cruz, choca o nosso coração. Choca. Eu queria que cada um que está aqui no templo, e aqueles que estão em casa participando de forma online, fechasse os olhos por uns 30 segundos. Feche os teus olhos. Vamos pensar um pouquinho agora de Jesus na cruz. Imagina o Deus conosco, depois de 33 anos na terra, Ele na cruz. Pensa um pouquinho. Mentaliza agora, Jesus entre 2 ladrões na cruz, pessoas ali juntos, soldados, zombadores, outros ali desejando alguma coisa diferente. Pensa agora um pouquinho. Pensa em Jesus na cruz. Oh, me cantas, ai, me cantas, me cantas, abai. A crucificação de Jesus Cristo, em primeiro lugar, diga assim: um grande sofrimento. Olha o versículo 34, a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, o versículo 33 diz que na hora sexta, a hora sexta do nosso horário aqui seria meio-dia. Meio-dia seria a hora sexta, exatamente ao meio-dia, até a hora nona, que seria 3 da tarde, durante 3 horas, quando Jesus foi crucificado, 9 da manhã, 9 da manhã, e ele ficou até 3 da tarde na cruz. Mas no meio do período, ao meio-dia, vamos falar no nosso horário que é mais fácil, tudo se fez treva, estava tudo claro, no meio-dia, né, o sol está a pique, muito claro, de repente escureceu tudo, ficou tudo muito escuro, escureceu, é como se a noite chegasse no meio do dia. O versículo 33 diz: houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona passou.
Ficou do meio-dia até as 3 da tarde escuro. Estava assim, muito claro, escureceu. A hora nona vai clarear tudo de novo. Então, de repente, quem estava ali levou um susto. Pensa bem, está lá o solão, meio-dia, no meio do dia, de repente escureceu. E continuou escuro durante 3 horas. Aí nós chegamos nesse versículo e tem muita gente que tem dificuldade até mesmo de entendê-lo. Quando chega na hora nona, Jesus clama em alta voz. Eu estava pensando em alta voz, o sofrimento era tão grande que ele exprimiu, ele saiu aquela voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que não entende como Jesus pôde falar que Deus o tinha desamparado, Deus Pai. Mas na verdade, queridos irmãos que estão no templo e em casa, Deus teve que desampará-lo. Desde Adão, o ser humano tinha pecado. A partir de Adão e Eva, o ser humano pecou. Jesus vem como segundo Adão. Jesus vem para representar a humanidade na redenção. Nenhum outro ser humano podia morrer pela humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus. Todos. Aí Jesus, ele não vem na condição de todos, ele vem como Adão veio. Deus se fez carne, ele veio ao mundo, e ele vem para nos redimir, e ele vence o pecado, ele vence todas as tentações malignas, e venceria a morte também em seguida. Mas naquele momento ele tinha que suportar sobre si todo o peso do pecado de toda a humanidade, desde Adão e Eva. Você já pensou? Desde Adão e Eva, todo o pecado vem sobre Jesus. Vem sobre Jesus. Que sofrimento foi aquele? Então Deus não poderia intervir naquele momento, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele estava sofrendo ali como um ser humano. Ele estava sofrendo o que a humanidade precisava ter sofrido. E ele sofre na sua carne, aquelas mãos pregadas na cruz, aqueles cravos rasgando as suas mãos, os pés pregados. Ele sofre aquelas dores atrozes, o sangue corria das suas mãos e corria dos seus pés. Era um sofrimento horrível, o pior possível. E foi um sofrimento demorado, a terceira, 9 da manhã até as 3 da tarde, 6 horas. Você já imaginou 6 horas? 6 horas para alguém crucificado era horrível demais. E para alguém crucificado e com o peso do pecado da humanidade sobre ele. Então veja bem, os Adões que estavam na cruz também estavam crucificados. Só que os Adões não tinham o peso dos pecados da humanidade, tinham os seus pecados. Então Jesus, ele estava ali carregando um peso inacreditável sobre ele. Então, além das dores atrozes que sofrera, de forma demorada, ele fica 6 horas sofrendo as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldades, todo o mal que o ser humano fez. Então aquilo foi um peso tão grande que ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani, porque Deus meu, porque naquela hora ele ficou sozinho com o peso do pecado. Isaías 53 diz que ele levaria sobre si os nossos pecados, ele levou os nossos pecados. O pecado da humanidade estava sobre ele, e ele podia levar porque ele não tinha pecado, ele era totalmente puro, santo, digno. Então o sofrimento dele foi incomparável, e nós vemos no texto que foi incomparável.
Quando eu reclamo de qualquer coisinha, eu falo, meu Deus, Jesus sofreu tanto e não suportou tudo aquilo. Então nós não podemos reclamar de nada nunca. Ele sofreu, ele sofreu, ele sofreu o maior sofrimento do mundo, porque ele sofreu no físico, a sua carne rasgada. Ele sofreu na sua moral, quando ele é zombado, as pessoas diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós vamos crente. Ele era o Filho de Deus, ele podia descer. Então, moralmente, ele é escarnecido. E pior do que isso, foi espiritualmente que ele sofreu também, porque ele tem sobre si o peso do pecado da humanidade. Então, aquilo foi horrível. Queridos, o grande sofrimento, o maior sofrimento. Quando você passar por essa semana, pensa, o meu Jesus teve sobre si o maior sofrimento da história, tudo para me salvar. Amém? Vamos aplaudir Jesus, ele merece. A crucificação de Jesus Cristo. Segundo lugar, diga assim, um grande sacrifício. O versículo 37 completa ali, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então veja bem, o sofrimento dele foi ímpar, porque aquele sofrimento representava um grande sacrifício. Quando ele falou Elohim, 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 lama sabachthani, alguns estavam ali e falaram, ele está chamando por Elias. Né? Sempre as pessoas pensaram, Elias um dia voltará, e Elias lá no Apocalipse volta mesmo. Elias não morreu, subiu para o céu vivo, né? Aí alguém vai correr ali e beber uma esponja e vinagre, era um costume, quando alguém estava na cruz sofrendo muito, o vinagre para aliviar um pouco aquela dor, mas quando chega o vinagre, Jesus não pega o vinagre, ele dá um grande brado, um grito, e ele morre na cruz. Ele morre na cruz. E ele entrega a vida. Há um pensamento que Jesus não podia morrer. A Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Deus falou com Moisés, mas Jesus não pecou. Há uma interpretação que ele podia morrer porque ele tomou sobre ele os pecados nossos, então por isso que ele podia morrer. Mas mais do que isso, entre esses dois entendimentos, nós podemos afirmar o seguinte, ele se entregou. Quando ele está ali dando um grande brado, naquele momento que ele dá aquele grito, ele entrega a sua vida. Voluntariamente, ele entrega a sua vida. Ele entregou a sua vida. Né? Era algo aceitável por Deus, mas a entrega foi dele. Era o Redentor se manifestando ali. Então ele dá aquele grande brado, aquele grande grito, e ele entrega a vida. Nós vamos ministrar sobre a Páscoa no domingo, e vamos falar sobre o Cordeiro Pascal, e que não tem a ver com, não é a mensagem de hoje, lógico, mas lá também um cordeiro era oferecido, um cordeiro perfeito. Aqui, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista foi usado por Deus para dizer, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus aqui, ele faz o sacrifício perfeito. Por quê? Ele era o sacerdote de Deus, o sumo sacerdote. E ele, como próprio sacerdote, ele oferece o sacrifício. Ele era ao mesmo tempo o sacerdote e ele era o cordeiro. Ele era o sacrifício. E ele oferece a si mesmo, ou seja, ele como sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício. No Velho Testamento, o sacerdote oferecia um cordeiro como sacrifício. Ele, no Novo Testamento, como sacerdote e sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício. Quando ele dá aquele grito, ele estava oferecendo a si mesmo. Isso aqui é profundo demais. Ele ofereceu-se a si mesmo para salvar a humanidade. Que redenção maravilhosa, que coisa linda, irmãos. Nós podemos e somos salvos porque Ele fez voluntariamente o sacrifício, Ele se ofereceu por nós. Ele deu a vida daquele momento,
Ele estava entregando a vida. Ele que era o Deus conosco, ele estava entregando, dizendo: eu dou a minha vida. E ele, Jesus, morre: eu dou a minha vida. Ele não tinha que dar a sua vida por ninguém. Ele não tinha que passar por aquele sofrimento. Mas ele voluntariamente, ele passa pelo sofrimento. E ele entrega a sua vida. Entregar a sua vida significava muito, era uma dor incrível, em todos os aspectos, físico, moral, espiritual. Mas ele se entrega por nós. Ele estava demonstrando ali, ó: eu sofri o vosso sofrimento, e eu estou morrendo a vossa morte. Eu estou entregando a minha vida para vocês terem vida. Que coisa profunda, ele entrega a vida ali. Ele entregar aquela vida significava ser questionado pelo mundo. Como é que ele morreu se ele veio para salvar? Mas ele faz aquilo morrendo em lugar do pecador. Ele morreu em lugar do pecador. Ele pagou o preço do pecado desde Adão. Ele falou: estou pagando, eu estou pagando com o meu sangue, com o meu físico, eu estou morrendo. E ele entrega a vida. Entregar a vida era passar por uma dor final. Ali seria uma dor final ele entregar a vida, quando ele expira. Por isso que ele dá um grande brado. O sofrimento era tão grande que ele tem uma dor final, grande, maior do que qualquer uma, e ele entrega a vida. Vamos aplaudir Jesus? A crucificação de Jesus Cristo, diga assim, uma grande obra. O versículo 38 diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Olha aqui, queridos, a sequência: ele sofre, ele se torna o sacrifício, e agora a obra que ele vier a realizar, o trabalho que ele veio fazer, é completado. É completado como? 3 horas da tarde, a hora nona ali para os judeus, 3 horas da tarde. Ele entrega a vida, e quando ele entrega, a luz vem. Houve trevas do meio-dia até as 3, porque ali uma luz vem para o mundo. Agora o mundo podia ter salvação. E o véu do templo, o templo era alto ali, e do lugar santo, onde o sacerdote oferecia diariamente ali os pães da proposição, colocava azeite no candelabro, e tinha do outro lado o lugar santo do santo, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, só uma vez por ano. Havia um véu entre esses dois santuários, e era muito alto e muito espesso, não dava para ninguém ultrapassar, rasgar, alguém humanamente falando não conseguiria. Mas naquele momento, 3 da tarde, a hora nona, que ele entrega, Deus aceita o sacrifício, e a prova que ele aceitou, que aquele véu é rasgado, e não de baixo para cima, que alguém podia pensar: olha, alguém foi lá e rasgou. Não dava para rasgar, não, foi de cima para baixo. Ou seja, veio de Deus, veio de cima, Deus rasgou. Deus rasgou. O que Deus estava dizendo ali? A obra está completa, eu aceitei. Eu aceitei o sacrifício. Aquele lugar santo do santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar e oferecer o sacrifício. Agora estava aberto. A gente podia entrar ali em qualquer momento. Nós podíamos entrar ali em qualquer instante e oferecer o sacrifício, e orar a Deus, e falar com Deus. A obra estava completa, era algo satisfatório que Jesus fez. Era uma obra definitiva, a salvação estava certa. Ninguém agora precisava fazer nenhum outro tipo de sacrifício. O sacrifício dele era completo e perfeito. E Deus comprova aquilo rasgando o véu do templo de cima para baixo. Estava ali pronta a obra que Jesus viera a fazer. Ele veio para salvar. E ele sofre, e ele realiza o sacrifício, e por fim, a obra é completada, e a prova disso, que estava aberta a salvação.
O caminho para Deus estava aberto. O caminho de Deus agora não dependia de homem. Até então, um homem, sumo sacerdote, tinha que entrar e podia fazê-lo uma vez por ano. Agora, nós não dependemos de homem algum para chegar à presença de Deus, e não é uma vez por ano, é uma vez cada momento que quiser. Essa porta está aberta. Jesus abriu o caminho. Essa Semana Santa é para você pensar nisso. Jesus abriu o caminho está aberto para a glória, o caminho da salvação, o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho está aberto. Jesus fez a obra completa, está tudo certo agora. Nós temos agora um caminho aberto para nós trilharmos até a presença de Deus por meio de Jesus. Por meio dele, aleluia. Aplauda Jesus. Quarto e último lugar, a crucificação de Jesus, diga assim, uma grande salvação. O versículo 39, o centurião, chefe dos soldados, que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, ele ficou chocado com a forma que ele entregou a vida. Disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Veja bem, aquele centurião era romano, não era judeu. Os chefes ali, os soldados eram todos romanos, e o centurião um romano, obviamente. E aquele homem ficou com aquela guarda, com aqueles policiais ali guardando aquela crucificação, que era comum. Quando ia crucificar alguém, sempre tinha soldado. O chefe do soldado, olhando ali, ele disse, quando ele viu aquela cena, aquele sofrimento e aquela entrega, a maneira como ele morreu, ele se entregou, ele falou, isso aí era o Filho de Deus. E falar que era o Filho de Deus, era resumir todo o ensino do Velho Testamento, que demonstrava isso, que Deus viria e faria essa obra de salvação da humanidade. Então ele estava dizendo, esse homem é o Salvador. A primeira pessoa que vai manifestar a fé no Senhor, depois da morte, antes da morte, foi um ladrão na cruz, um deles se arrepende e vai para o céu. Um ladrão, e na sequência é um estrangeiro que ali estava. Um chefe do soldado vai dizer, esse aí é o Salvador. Então ali, queridos, estava ali realmente configurado tudo aquilo, a salvação. A grande salvação, a obra transformadora, transforma o coração, purificadora, purifica todo o pecado, redentora, redime. Naquela hora, a salvação não era apenas para um grupo seleto, é para quem quisesse. Podia ser romano, podia ser judeu, podia ser grego. Quem se dobrasse diante do Senhor, podia adentrar o santo do santo, buscar a presença de Deus e ter a vida eterna. Então a salvação está realizada. Então você tem que pensar nessa semana o seguinte, o Senhor pagou o preço, o Senhor realizou esta obra, o Senhor me salvou, eu estou salvo pelo Senhor. Não é pelo que eu creio, pelo que eu penso, pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez por mim. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna doada por Jesus, nós temos essa salvação, nós estamos salvos, me canta as aias. O Senhor realizou esse lindo trabalho em prol da humanidade, e agora nós podemos e devemos adentrar esse caminho de vitória e vivenciar a eternidade. Aplauda Jesus. Enquanto o pastor Reginaldo está vindo com a equipe de louvor, eu quero que você fique de pé. Vocês que estão aqui no templo, se vocês estão em casa, quiserem ficar de pé também, nós vamos ter um momento de oração. A crucificação de Jesus foi um grande sofrimento, o maior sofrimento da história. Foi um grande sacrifício, um sacrifício perfeito. Foi uma grande obra, a
porta da redenção estava escancarada a qualquer um que se dobrasse diante do Senhor. E foi uma grande salvação. Grande salvação. Valorize a crucificação de Jesus. Isso é muito sério. Valorize. E caminhe com o Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, porque Ele fez muito.